Toda rua tem história desse mês, permanece em Hamburgo Velho, para falar da história da avenida que é considerada a artéria principal aqui do bairro de Novo Hamburgo. São mais de 2 quilômetros de extensão que ligam os bairros Vila Nova ao Canudos. E grande parte dela guarda uma fatia significativa da história da migração alemã no Vale do Rio dos Sinos. No programa de hoje nós recebemos Jorge Onder Filho. Ele sempre morou aqui na rua Adaltro Filho e é descendente de dos primeiros moradores aqui do bairro. Seu Jorge, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa. Eu estou vendo aqui que o senhor separou bastante material para contar um pouco da história, né? Dessa história, desse princípio, desse bairro assim que originou também o nosso município, a nossa cidade, né? O senhor tem os seus avós, seus pais sempre moraram aqui e também ajudaram a construir esse bairro. Como é que é essa história? Essa história é bonita, tem trechos bastante interessantes. Por parte da minha mãe, Erika Resler Lanzer Onder, que foi uma neta do fundador, do John Peter Schmidt, né? Nos deixou boas recordações e a gente tem algumas ideias a apresentar, umas sugestões de fotos, etc., para que vocês possam gravar na memória, deixar registrado alguns fatos. O senhor comentou sobre a sua avó, correto? Que ela, quando veio para a cidade, ela também construiu esse prédio que foi o primeiro cinema aqui do município, isso? Exato. Era o Cinema Central. Eu não tenho uma data da construção, mas deve ser da década lá de 1940. Eles tinham, inclusive, o cinema, eles tinham o armazém e a moradia ficava nos fundos. Um armazém de secos e molhados na época, que tinha tecidos, alimentos, gasolina. Tinha um varal para os visitantes ou os compradores amarrar o cavalo. Inclusive tinha umas argolas de ferro na calçada enorme, que às vezes o varal estava cheio, então o pessoal amarrava o cavalinho na argola de ferro que mantinha, né? Em frente ao Cinema Central, na época já tinha o muro não estava concluído, ele era só com barras de metal, né, que não tinha. E em frente à residência e à família, então, do outro lado da rua, tinha o armazém Cavaco, a família Streh. Ali, sempre na época de janeiro, eles realizavam os Kerpes de Hamburgo Velho. Né? Nós tínhamos a Sociedade Ginástica Hamburgo Velho, que ficava na Mena Barreto, lá embaixo, que depois queimou. E o Armazém Cavaco também fazia seus armazéns. Então nós, como crianças, nós sentávamos em frente à casa da minha avó e ficávamos olhando o movimento do baile, o entra e sai das pessoas que frequentavam. Também tem essa questão do cinema, que é uma curiosidade. Esse prédio ele existe até hoje, mudou um pouquinho a fachada, né? Foi sua avó que construiu. E também tem outras casas aqui que também eram da família? Todo esse pedaço até a padaria, a antiga padaria Reis, toda essa área frente para Adaltro Filho, e os fundos
era uma área de terra que ia até próximo à prefeitura municipal. E eu queria que o senhor contasse como é que era para a pessoa poder visualizar que está em casa, né? Era uma estrada ainda de chão batido, não havia calçamento. Era uma estrada de chão batido. Dias de chuva era infernal, como se diz, né? Porque não tinha. Depois, lógico, começaram a fazer as retificações. Pela época de mais ou menos 1900, número estimativo, 1922 ou 23, a Rua Daltro Filho foi rebaixada. Então, nas fotos pode ser observado muitos muros que hoje têm na frente da casa, naquela época não tinha. Parte do núcleo histórico, construído no início do século XIX, nós ainda podemos encontrar aqui na avenida. A Casa Schmidt-Presser, a Igreja Evangélica Três Reis Magos, o antigo cinema e o comércio antigo. Agora nós chegamos aqui na unidade Pindorama, uma importante escola aqui do bairro da Rua Daltro Filho, em Hamburgo Velho. E aí nós vamos conversar com a professora Simone. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora, a unidade Pindorama é uma importante construção que começou lá no início do século XIX, assim como todos esses prédios históricos aqui do bairro, né? Sim. A nossa escola ela é de origem, né, da imigração alemã. E para falar um pouco da escola, a gente tem que falar da imigração alemã aqui na região do Vale do Rio dos Sinos também. Então, os imigrantes chegaram em São Leopoldo, nossa cidade vizinha, e chegaram até Novo Hamburgo, né, logo após isso, mas na verdade ainda não era Novo Hamburgo, era um espaço a ser descoberto e eles se identificaram com a região para poder cultivar os seus valores, a sua cultura e acabaram criando casas comerciais, como a gente tem a Casa Schmidt-Presser, né, quase aqui em frente à escola. E a Escola Pindorama foi uma construção também desses imigrantes alemães, lá no ano de 1832. Foi a unidade Pindorama que deu início à Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. É uma história bonita, né? Uma história de muitos anos e que ela ainda é preservada, tem inclusive a fachada, né, do primeiro prédio da escola aqui na Daltro Filho. Uhum. Na verdade, essa fachada aqui, ela teve uma revitalização, né, no ano anterior e tinha um funcionamento mais intenso, como funcionava a secretaria e tinha uma circulação de alunos há um tempo atrás. Mas devido a questões de funcionamento da escola e da própria segurança e do trânsito também no bairro, né, o acesso para os alunos então ficou voltado para as outras duas ruas, para Mena Barreto e para a Frederico Mendes. Então por aqui a gente tem mais a passagem em alguns momentos, quando vamos a cultos, né, aqui na Igreja Três Reis Magos, por exemplo. O comércio localizado na parte histórica da rua é voltado ao turismo, com artigos antigos e relíquias, mas em geral é bem diversificado, tornando a região agradável para quem escolheu para morar. Eu gosto muito da cidade já por esse motivo. Morar aqui no bairro é muito bom, pelo fato de ter uma história já. E é muito bom morar aqui e caminhar por aqui. Já traz um ar mais de aconchego aqui, né, nesse bairro. Gosto de tudo é bom e é bom para tudo, é perto da igreja, tudo que a gente, eu gosto de ir na igreja também, tudo. Então tudo para mim, tudo aqui é bom. E por ser um bairro histórico tem muito a ver, né, comercializar antiguidades já. Todas as fachadas, todas sendo entombadas aqui em Hamburgo Velho, fica uma coisa que combina, né? Comércio de antiguidades com o ambiente aqui de Hamburgo Velho, dessa rua.
Na Avenida Daltro Filho podemos encontrar contradições, com uma arquitetura restaurada e ao mesmo tempo abandonada de seus prédios antigos. O movimento, que outrora foi festivo pelas atividades organizadas pela comunidade, agora dá espaço ao apressado trânsito e do ar tranquilo e interiorano de seus moradores à poluição de uma cidade grande. E o Toda Rua Tem História de hoje fica por aqui. Nós ficamos torcendo para que todo esse patrimônio histórico e cultural seja preservado para futuras gerações. Até um próximo programa. Tchau!